partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Boa tarde, minha gente, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 28 de julho. Santo Ângelo amanheceu com aquele tempinho fechado, sol escondido e o vento de inverno batendo no rosto. Temperatura agora de 14 graus. E um cenário perfeito para mais um cafezinho quente, uma conversa que aquece o coração e inspira a mente. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã e Greens Café Corporativo, começa agora o Cafezinho Missioneiro, um programa que conecta pessoas, ideias e transformação. Você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é necessário ter pessoas para transformar esse sonho em realidade. Quem disse isso foi o Walt Disney. E é com essa frase que abrimos o programa de hoje, recebendo uma mulher que entende profundamente do que é transformar sonhos em morada. Ela é formada em administração, corretora de imóveis, perita avaliadora e especialista em marketing, com mais de 15 anos de experiência no mercado. Mas mais do que títulos, Rafaela Pedó é conhecida por sua escuta com atenção, suas ações com técnica e acolhimento com coração. Foi com ela que muitas famílias encontraram um lar em Santo Ângelo e também grandes empreendimentos como o Hospital da Unimed se tornaram realidade com sua ajuda. Rafa, que prazer te receber aqui, seja muito bem-vinda. Obrigada, Dani. Muito feliz que tu tá aqui, viu? Muito obrigada por ter aceito. E eu esqueci de falar duas coisas importantes. A mãe do Alexandre e a esposa do Zuco. Isso aí. Eu vinha pensando, poxa, tenho que falar sobre isso também, né? É tudo junto, porque né? Porque é um pacotão, né, Rafa? Um abraço pro Zuco. Eu sei que tu tá na escuta aí com a gente. Obrigada. O Alexandre também tá ouvindo? Também tá ouvindo. Um beijo pro Alexandre. Rafa, quando eu fui fazer a pesquisa para fazer o teu roteiro, eu fiquei muito indecisa, na verdade, sobre o que a gente ia falar. E a gente falou sobre essa multiplicidade, né? Porque nós somos muitas, né? A gente faz muita coisa, né? E só que tu tem essa característica dessa coisa da escuta, e isso é uma característica tua mesmo, que não só eu acho, que outras pessoas já comentaram também, do quanto que tu é atenciosa com as pessoas, o quanto que tu tem esse cuidado com as pessoas. E eu acho que isso reflete no teu trabalho, então eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa. Porque eu até na chamada que eu fiz no Instagram, eu falei isso porque é uma percepção minha, né? A gente faz, quando as pessoas fazem as coisas tão bem, quando a gente vende alguma coisa, acaba de fato que as pessoas nos compram, né? A gente não vende, essas pessoas nos compram porque a gente entrega capricho, entrega excelência, e eu vejo essa característica em ti. Então, acho que para quem está nos ouvindo, vai ser hoje um ganho de como fazer as coisas bem feitas e entregar o nosso melhor, e o retorno acontece, né, de forma natural, porque não tem como ser diferente. Mas antes eu queria que tu falasse um pouquinho da tua trajetória, para que as pessoas te conhecessem, né? Quem não te conhece ainda, te conhecesse. Então, um pouquinho de como é que foi lá a formação, enfim, tua trajetória, e como é que tu chegou, né, hoje no mercado imobiliário e atendendo tanta gente, realizando tanto sonho. Obrigada, Dani. É um prazer estar aqui, tá? Antes de começar a falar sobre mim, quero agradecer a vocês pelo convite e agradecer com certeza quem está ouvindo. Sim. E que de alguma forma possamos contribuir aí nesse caminho para o trabalho, né? Que nós falamos que a maioria das pessoas nos ouve indo para o trabalho. Falando um pouquinho da trajetória, Dani, eu acho que não tem como não falar sobre essa paixão do mercado imobiliário, que surgiu lá quando eu comecei. Eu estava pensando agora quando estava vindo, né? O que fez com que eu começasse a trabalhar nesse ramo, né? E eu lembro que foi uma oportunidade que surgiu, né, através de uma demanda da Caixa Econômica Federal. O que aconteceu? A Caixa começou a transmitir os financiamentos habitacionais, a terceirizar eles. Eu me lembro. Lembra, né? E surgiu essa demanda, então, das imobiliárias, dos parceiros, das lotéricas, começarem a atuar nesse ramo. E aí surgiu essa oportunidade, eu encarei, fui trabalhar numa outra imobiliária, que não a Jäger, quando eu comecei. E eu lembro que o meu tio, que deve estar ouvindo agora, o Pedó, da Redemac, ele me disse assim, tu tem que fazer o curso de corretora, porque eu acho que tu acho que vai dar certo. Porque eu comecei a trabalhar e, assim, logo fluiu, assim, fui bem, né, assim, aprendi rápido, enfim. E aí, na época, eu pensei, olha, quem sabe, né, eu fazia administração, eu sempre gostei um pouco dessa parte
finanças ali, economia. No início da faculdade me apaixonei por economia e tal. E eu pensei, é uma possibilidade, quem sabe eu faça isso mesmo, né? Mas era uma realidade tão distante, Dani, porque, poxa, um curso caro, né? Na época, eu achava um curso caro e também, assim, de tu encarar uma profissão como autônomo, né? Eu acho que dá aquele medo, assim, né? E aí, ali comecei a trabalhar e eu lembro que eu vendia para os corretores. Porque eu fazia o financiamento, né? Eu fazia o financiamento habitacional. As pessoas chegavam ali para fazer a entrevista, eu falava sobre o financiamento e... Aí, ó, tem esse, tem aquele, né? Eram empreendimentos na planta. Foi bem no boom do Minha Casa Minha Vida. Os corretores não davam conta, era uma loucura. Na imobiliária tinha, acho que 3 ou 4 corretores e eles não paravam, porque era muita venda, era muita coisa. Então, às vezes, acontecia de eu chegar pro Fê e dizer, ó, esse aqui quer o apartamento, ele quer um 2º andar, quer tal posição solar, assim, e daí vende aí. Tava vendido, sabe? Foi fluindo, assim, foi muito legal. E eu brinco que é uma cachaça, né, Dani? Sim. Esse mercado, assim, é um negócio apaixonante, porque é bem isso que tu falou, assim, tu conseguir entender a pessoa, ouvir o que ela busca e conseguir enquadrar pra ela um imóvel perfeito, que às vezes a pessoa nem sabe que é aquilo ali que ela queria. Nossa, é muito legal. É muito legal bom. Mesmo. Rafa, mas daí, assim, essa trajetória são 15 anos de mercado, né? E esse teu diferencial, que não só eu que percebo, como eu disse antes, outras pessoas também vêm falar. De onde é que vem essa conexão, né? Do vender um lar, não apenas um imóvel para as pessoas? Porque, eu trabalhei anos na Caixa, né? Também nesse setor. A gente sabe como funciona o mercado. Muitas vezes o vendedor, ele quer só bater a meta e quer só fazer aquela venda e é isso. E a gente sabe como funciona. E o teu atendimento, de fato, ele é diferenciado. De onde é que vem esse teu olhar, assim, essa empatia por, de fato, fazer com que as pessoas realizem seu sonho e não só comprem uma casa, o seu imóvel? Dani, eu acho que isso aí é uma coisa que acontece quando tu realmente se preocupa com o que tu tá fazendo, né? É uma consequência. Então, assim, desde quando eu comecei no mercado de trabalho lá, com 14 para 15 anos, eu acho que eu tinha, quando eu fiz o primeiro curso profissionalizante, que foi Menor Aprendiz no Senac. E ali, assim, ó, eu acho que eu consegui extrair muita coisa boa da venda de verdade mesmo, né? E eu lembro que nós tínhamos técnicas de vendas e professores maravilhosos. Bom, olha a gama, assim, era o Klaus, era a Tanise, era a Maglia. Então, assim, enfim, pessoas sensacionais que deram um norte muito bom e muito cedo, né? Muito cedo. Também comecei com 14 e fez muita diferença pra mim. Sim, foi muito bom. Somos as esponjinhas, né? Que as crianças são nessa fase. Não, e nessa fase tu pega tudo, né? Tu aprende o que te ensinam. E eu tive a alegria, a sorte, sei lá, de aprender com mestres, né? Com pessoas sensacionais. E eu lembro que eu comecei a trabalhar numa farmácia aqui embaixo, em São João. E eu peguei muita coisa da venda com as gurias. Porque a venda da farmácia também é difícil. Sim. Né? Também tem as metas, também tem o relacionamento e tal. E eu peguei muita coisa legal ali também. Né? E aí depois, quando eu comecei no ramo imobiliário, eu trouxe isso do comércio, um pouquinho, para um ramo que não tem muito isso, né? Que é um ramo mais... Era muito masculino quando eu comecei. A gente vai falar disso, eu quero ouvir. Muito masculino. E também muito técnico, assim, no sentido de o que tem é isso, né? Não tinha nem foto dos imóveis, né? Sim. O pessoal imprimia uma foto da casa, botava na vitrine da imobiliária, as pessoas entravam e era o que ela podia comprar. Era muito precário, né? Era. E era o que ela podia comprar e ia comprar aquilo ali. Porque era o que o corretor estava mandando, né? Sim. Não, tô exagerando aqui, mas, mas era mais ou menos isso, né? E quando tu começa a trabalhar com isso num cenário onde ninguém faz, tu começa a ter um olhar, opa, tá, me ouviu, né? Me ouviu. E quando eu vi que isso era um lugar que dava certo, né? Contrariando o que muitos falavam, assim, né?
eu comecei a pensar, não, peraí, quem sabe seja por aqui que eu vou ganhar o cliente, né? Porque não era na experiência, Sim. não era no gênero, né? Eu tinha que ganhar de alguma forma aquele cliente ali, né? E aí foi por ali, assim. Que e eu legal. acho que nessa caminhada eu fui aprendendo muito. Inclusive, Dani, aprendendo a ter que dizer não. Porque o vendedor também não pode ser só bonzinho, sim, né? Sim, então, conseguir o equilibrar... negócio tem que ser bom pros dois lados, Exato, né, Rafa? exato. Sempre. E conseguir equilibrar isso é difícil, né? Sim, sim. Então, perdi muito para conseguir equilibrar. Já que tu falou dessa questão, a gente ia falar disso, mas eu já vou falar agora. Porque, assim, o empreendedorismo feminino, na minha visão, por muito tempo, nós, mulheres, nós buscamos nos adequar ao mercado empreendendo de forma masculina. Exato. Sabe? Então, a gente ia lá, até nos vestíamos, tá? De forma masculina, para poder ter uma aceitação, para poder conseguir fazer um negócio. Assim como tu, durante um período da Caixa, eu também trabalhei com grandes clientes. Então, normalmente era assim, eu ia lá para visita e tinha lá outros bancos, outros gestores, outros gerentes masculinos, né? E eu lá igual, vestida igual os caras, assim, porque na minha cabeça aquilo ali era o certo. Quando eu entendi que o empreendedorismo feminino é diferente e a gente tem que aproveitar isso assim como tu, aí as coisas começaram a deslanchar. Queria que tu falasse um pouquinho desse teu ponto de vista sobre essa questão. Dani, eu acho que assim, eu tive assim realmente uma caminhada muito legal no sentido de ter mentores que me ajudaram muito. Boa. Sabe? Então, para começar, assim, né, quando eu comecei no mercado imobiliário, e comecei a trabalhar, eu via muitos homens fazendo um trabalho bem legal, sabe? Assim, né? E via eles trabalhando e fazendo coisas sensacionais, vendendo bastante, conseguindo convencer o cliente, mas de maneira masculinizada, né? Uma maneira diferente. E aí eu tive também a honra de trabalhar com a Dona Emília, que era uma mulher fortíssima, né? E trabalhei com ela 2 anos, aprendi muito, né? E ela, hoje tá bem doentinha, né? Mas na época, assim, ela era uma pessoa referência no mercado empreendedor feminino, né? E ela, assim, eu aprendi muito. E nesse aprendizado com ela, eu tive olhares mais femininos. E ela tinha muito forte isso, assim, né? Eu acredito muito que nós precisamos modelar as coisas boas das pessoas, né? E, então, as pessoas, elas têm os lados bons delas, né? Sim. E a Dona Emília tinha isso muito forte de conquistar os clientes, sabe? Uma leveza, né? Ela conseguia, feminina, né? Ela conseguia trazer essa coisa do lar muito forte, né? E aí ela ganhava a esposa, né? Ela conseguia convencer, porque lá, né? Isso foi, sei lá, 2011 que eu trabalhei com ela. Então, faz muitos anos, né? E ela tinha esse dom, assim, eu acho que de conseguir conciliar as duas coisas, sabe? Sim. Então, eu consegui pegar um pouco disso, consegui pegar um pouco desse mercado. E quando eu vim trabalhar na Jaeger, né, eu tive um desafio que eu tava recém saindo da licença maternidade, né? O Ali tinha 1 ano e 3 meses, né? Eu fiquei um tempinho em casa e tal. Eu tava terminando a faculdade, eu tava... Enfim, assim, a vida caos total, né? E eu tive essa oportunidade de fazer o curso de corretora ali dentro da Jaeger e eu aproveitei e abracei isso, mas ali tinha muitas pessoas que estavam há anos nesse mercado, né? Inclusive tinha um corretor que estava há 25 anos trabalhando com isso, né? Homem, mais velho e tal. E eu lembro muito claramente, eu sei o nome do cliente, quando ele entrou e veio para ser atendido por mim, ele sentou na minha mesa e ele olhou o corretor, levantou da minha mesa e foi pra mesa do corretor, sabe? Na hora, assim. E eu pensei, nossa, essa acho que foi uma das únicas vezes que eu senti que, tipo, que essa guria, sabe? Né? E eu acho que isso foi um grande impulsionador, sabe? Isso foi ótimo, porque fez com que eu quisesse estudar mais, com que eu quisesse aprender mais, pra mostrar que não, essa guria também tem, né, conhecimento. E talvez ali, naquele momento, eu não tinha o conhecimento que o outro tinha mesmo pra ajudar ele, né? Então, isso foi pra mim um impulsionador, né? E eu acho que isso é o que as mulheres têm que olhar e enxergar, sabe? Tá, mas isso é um desafio, é um problema? Ou tu vai ter que conviver com isso e contrapor isso? Sim.
Então... E descobrir, né, Rafa, o quanto que, entre aspas, o poder feminino que de fato a gente tem, que é o diferencial, pode nos ajudar na hora do empreender, do negociar. Com certeza. Do fazer. Essa questão que tu falou das esposas, eu me lembro muito, assim, que quando né, a gente estava fechando um negócio maior, uma grande captação ou algum produto... quando o cliente falava, não, preciso falar com a minha esposa, isso me deixava mais tranquila, porque daí, ai, que bom, que eu vou poder falar meio de igual para igual, entende, né? Sim. Porque daí existe uma empatia ali, outros níveis de preocupação que são mais femininos do que masculinos, e isso permite a gente fazer mais negócio. Mas já são 13h19. Nossa! Tá, na volta, eu quero muito que tu conte dessa tua experiência com a Unimed. Tá então, bom. Fiquei muito curiosa. Tá. Então, vocês fiquem conosco. A gente vai, agora são 13h19, a gente vai fazendo essa primeira pausa aqui no Cafezinho Missioneiro. Lembrando que este programa tem apoio de Corsã e Greens Café Corporativo. A gente está ao vivo também pelo Facebook e YouTube da Rádio Novos Horizontes. Voltamos já com mais conversa sobre propósito, estratégia e presença de mercado. Fiquem com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. A Corsã está lançando o primeiro prêmio Corsã de Jornalismo Ambiental. Um reconhecimento aos profissionais que mostram como saneamento, meio ambiente e saúde pública transformam o nosso estado. Se você produz conteúdo que esclarece desafios e aponta soluções para um Rio Grande mais sustentável, inscreva seu trabalho e faça a diferença. Conheça as premiações e o regulamento em corsã.com.br. Corsã, nossa natureza, Movimento Rio Grande. Greens Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Greens Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @greenscafé. Novos Horizontes. Estamos de volta com o Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h22, a gente está de volta com o Cafezinho Missioneiro, ao vivo pela 104.7 FM e nas redes sociais da Rádio Novos Horizontes. Sempre com apoio de Corsã e Greens Café Corporativo, a gente segue com a Rafaela Pedó, corretora de imóveis, especialista em marketing e referência quando o assunto é transformação em endereço. Rafa, e daí, assim, que grande endereço é esse que tu participou ali, né, da construção? Quero saber como é que foi isso. Não são só famílias, então, agora. São PJs também que tu tá participando. Conta pra gente como é que foi isso. Dani, na verdade, assim, desde que eu comecei, né, a trabalhar no mercado imobiliário, como eu disse, né, eu tive a honra, o orgulho de conseguir trabalhar e cair ali na imobiliária Jäger, né, e graças ao Bernardo Botti, inclusive. Ah, sim. Ele que me indicou. E na Jäger, assim, eu vejo que nós temos muito legado da Dona Marta, né, da história, enfim, de todos que passaram pela gestão da imobiliária, né, mas muito legado de conseguir bons clientes. Então, estar ali é realmente muita sorte mesmo, grande né? referência. Uma referência mesmo, né? A sorte encontra a competência. Sim, ali e dá pronto. tudo certo, né? E eu vejo que o negócio da Unimed foi isso. Porque eu estava na imobiliária numa tarde, se eu não me engano, era uma quinta-feira. E eu tava assim, ó, Dani, era ali, não me lembro que ano foi, acho que foi 20, acho que foi 2020. Tava um caos, assim, a gente tava com muito movimento, graças a Deus, né, movimentão, assim. E não era o meu plantão. E eu estava na imobiliária, né, e aí eu digo que a sorte encontra... Eu sempre falo isso, que a sorte te encontra trabalhando, né? Isso aí. E eu tava na imobiliária e eu atendi uma ligação, o plantão do dia não tava, não sei porquê, tava atendendo cliente, talvez. E eu atendi uma ligação e era o seu Renato. E ele disse, olha, eu vi uma placa aqui do lado do Hospital da Unimed, de vocês, e eu queria saber sobre esse terreno. E eu não tenho problema. Só que assim, eu sabia tudo do terreno. Sim. Então eu falei tudo na hora ali, porque eu já tinha estudado aquele imóvel, eu sabia tudo, sabia a metragem, sabia as informações de matrícula, tudo. E ele, não, tu tem como vir aqui? Eu falei, claro. Agora? Já? Não, hoje não dá, mas eu vou reunir os diretores aqui e tu vem aqui explicar pra nós. Eu, não, tá bom, sem problemas.
E aí eu fui lá pra assim, ó, foram chibatadas, né? Porque foi uma reunião assim... Grande cara, porte. Meu Deus, uma reunião ali, né? Com os diretores, com os doutores ali, o seu Renato e tal. Mas eu conhecia tudo, eu tinha o acesso, eu sabia ali, então foi relativamente fácil, né? A negociação ali e tal, e o valor estava dentro do valor que eles queriam. Só que uma coisa que eu não sabia é que há 11 anos, né, antes, eles tinham tentado comprar esse terreno. E eu não sabia disso. Né? E ele falou, não, há 11 anos nós tentamos fazer um negócio com esse terreno e não deu certo. Vamos ver se agora dá. E como assim não deu certo, né? Daí eles tiveram os motivos deles lá, não deu certo realmente, a pessoa desistiu de vender na época, mesmo, enfim. E aí eu digo, não, mas agora vai dar certo. Agora vai dar. E aí tinha jurídico envolvido, Dani, era um caos, assim, porque tinha questões para resolver ali da parte documental, né? Não, vai dar certo, não tem opção, vai dar certo. E aí nós fomos e de um terreno se transformou em 3, né? Porque era para ser só um e daí a gente foi ampliando ali, né? Acho que todo mundo sabe a amplitude que tem o hospital, o resultado. E eu lembro da divisão também que tinha ali, aquela parte, né? Então assim, foi um trabalho que eu entendo que foi na hora certa, no momento certo. Era para ser, Rafa? Porque foi assim, deu tudo certo, né? Graças a Deus. Foi uma grande venda. Eu acredito. Um negócio muito legal, sabe? E eu nunca vou esquecer, assim, do Dr. Valandro falando, né? Não, foi o teu trabalho. Ai, meu Deus, que alegria, Rafa. que coisa Agora boa. Passa lá na frente, aquele prédio lindo, dá um orgulho, né? Nossa, muito, dá um muito, orgulho. muito. E eu quero exatamente essa parte tua, que é um equilíbrio, assim, entre um olhar técnico, né, de saber do que precisa, e dessa coisa da escuta sensível, de ouvir de verdade. Como é que isso acontece na prática nos teus negócios, Rafa? Dani, eu entendo assim, ó, tu tem que estar preparado. Né? Estar preparado tu tem que saber o que te compete. Né? Então, assim, eu sempre fui de estudar muito, né? Primeiro com os financiamentos, que eu ganhei ali passos à frente de outros colegas, porque eu sabia do financiamento. Então, isso aí me facilitou demais, né? Eu tive que fazer a prova lá, estudei para passar na Febraban na época, né? Enfim, e isso me ajudou muito. E aí, dentro desse segmento, estudar outras coisas, né? Então, eu tive que aprender sobre um pouquinho ali de arquitetura, sobre o mercado imobiliário, sobre Selic, sobre tudo, de um modo geral, né? E por isso que eu digo assim que a sorte, ela tem que encontrar competência, né? Porque não adianta eu ter um olhar e me preocupar se eu não souber a parte jurídica, a parte documental, né? O que é responsabilidade, de fato, da pessoa que está te atendendo, né? E também não adianta eu saber tudo isso e não conseguir me conectar com a pessoa, né? Então, eu tenho que entender os dois lados. E nós temos ali na Jaeger uma metodologia criada pelo Rodrigo, e o Rodrigo foi incrível nessa criação dessa metodologia, assim, baseada muito em tudo que nós estudamos, principalmente no Dale, que é a metodologia do diagnóstico. E isso aí também nos ajuda muito, porque nós temos uma série de perguntas, nós temos, de fato, um passo a passo da venda. Entendi. Então, nos ajuda a não esquecer de nada. E nesse diagnóstico, eu consigo identificar o que a pessoa quer, o que o esposo quer, o que a mulher quer, o que a criança quer, o que eles precisam e o que é mais importante, né? Porque tu não consegue tudo o que tu busca, né? Tu vai ter que fazer, abrir mão de algumas coisas. Atender o máximo possível de pontos de toda a família. Os envolvidos, isso aí. E essa metodologia que eu entendo, assim, que nos coloca à frente do mercado é o que nos diferencia. Porque aí eu tenho a parte técnica, né? Porque nós fazemos treinamento sempre, a gente termina um, começa outro ali na imobiliária, né? E nós temos esse olhar. Então, isso junta as duas situações, assim, e faz com que o nosso trabalho seja, de fato, de excelência, né? E eu consigo falar com muita propriedade, porque nós hoje somos 4 corretores, né? Eu, a Janaína, o Thiago e o Luan, e o Rodrigo também, né? E os 4 atuam da mesma forma. Sim. Com o mesmo olhar, com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho, né? Que aquele negócio precisa. E nós temos também um convívio ali muito legal entre o time. Eu estava comentando contigo antes, né? Que nós estamos com esse programa de desenvolvimento.
E toda segunda, hoje às 7h30, nós estávamos em reunião. Só os corretores. Sim. Pra quê? Pra gente conseguir entender o que cada um precisa, o que cada cliente precisa, os imóveis que entraram. Então, assim, nós temos muita responsabilidade. Sim. Né? E responsabilidade, inclusive, é um valor da Jaeger, né? E essa responsabilidade nos permite ter esse olhar com essa técnica, né? Sim. Aliar as duas coisas. Mas ainda assim, eu acredito que com a melhor metodologia, o melhor ambiente de trabalho, as condições favoráveis que eu sei que existe na Jaeger, se não tiver, é o que a gente falava no intervalo, a humanização não vai, nada. né, Rafa? E eu acho que isso é uma característica tua, de vocês, não conheço os outros corretores, né? Mas o Rodrigo também tem muito esse olhar da pessoa, né? E foi uma coisa que a gente falou, a gente fala quase em toda entrevista, porque é uma verdade, a gente precisa entender de gente, independente do que a gente faça, né? Exatamente. Então, a questão da humanização também é uma coisa que a gente percebe. E isso não tá na metodologia. Não dá isso pra ensinar. Não ensina, né? Tá na pessoa. Aí tu falaste um pouquinho antes também que era um mercado, e é bastante masculino ainda, né? O mercado imobiliário. Como é que é pra ti agora, não mais uma menina, né? Apesar não, ainda que tenha esta carinha, né, Rafa? Mas como é que é hoje esse mercado para as mulheres? Quais os desafios que se encontra sendo mulher enquanto corretora? Olha, Dani, eu percebo que o mercado imobiliário, ele basicamente precisa de alguns fatores para que tu consiga dar certo nele, né? E um deles, que talvez o principal, é a constância. Então, sendo mulher, sendo homem, tu precisa ser constante naquilo que tu faz. E estar disposto a fazer o que é premissa para que o teu trabalho seja de excelência, né? Para que o teu trabalho seja bom, né? Então, aí, sendo homem, mulher, independente, o que tu conseguir determinar a partir disso é o que vai fazer a tua carreira, né? Então, tu tem que ter constância, tem que saber o que tu tá fazendo e ter esse cuidado, esse olhar para as pessoas. E daí, a partir desse momento, eu acho que as coisas começam a acontecer por conta, sabe? Isso que nós estávamos falando. É uma colheita. É uma colheita. Porque aí, hoje, eu tenho a alegria de dizer que muitas pessoas pisam na imobiliária por minha causa, me procurando, sabe? E isso foi um trabalho que eu não precisei, né? Enfim, bater na porta de ninguém, sabe? Foi uma coisa assim construída, né? Foi uma coisa orgânica e muita coisa aconteceu através do testemunho de quem veio ser atendido, né? Então, eu tive essa alegria aí de dar certo nesse sentido, né? E também são muitos anos de trabalho, né, Dani? Então, muitos anos trabalhando da maneira correta. Eu acho que eu ainda tenho no Instagram ali, que é trabalho duro com constância. Sim. Né? Então, assim, se tu trabalhar certo, se tu trabalhar da maneira correta, né? Sem pisar em ninguém, assim. Inclusive, assim, isso é uma alegria, porque nós temos um relacionamento muito bom com os colegas de profissão, né? De outras imobiliárias, assim. Existe um respeito mútuo, né? E isso é legal, sabe, Dani? Porque eu acho que aí tu consegue construir a tua marca, o teu nome e perpetua, independente do gênero. Fortalece, enraiza, né? Isso aí. Sabe que eu há muitos anos, eu nem lembro o nome do autor, mas eu li um livro chamado 5 Pilares da Autodisciplina. E um dos pilares é o trabalho duro. Tipo, não tem como fugir disso. Não tem. Né? Tu vai ter que acordar cedo, fazer a coisa todo dia, que é a constância que tu falaste, aí. né? Rafa, e para as mulheres, principalmente, que estão começando nesse ramo agora, tá? Que palavra de encorajamento tu deixaria para elas, assim, a respeito disso? Porque depois eu quero aproveitar para falar, eu quero aproveitar a tua fala anterior, quando tu diz que as pessoas entram te procurando, que é reflexo do teu trabalho, mas também existe um posicionamento de marketing que te fortalece nesse sentido. Quero falar disso depois, mas eu queria que tu deixasse, assim, que tu falasse algo para essa Rafaela lá de anos atrás, que tá começando, né, hoje no mercado. Eu sei que não tem uma receita de bolo, né? Não tem pra ninguém. Mas que conselho tu daria? Dani, eu acho que a primeira coisa tu tem que ver se tu gosta disso, sabe? Porque tem muita gente entrando no mercado imobiliário porque acha que é fácil, porque acha que dá pra fazer muito dinheiro, né?
E dá, de fato dá para fazer muito dinheiro, é rentável, é um negócio, é um mercado que está em ascensão ainda, né? Apesar de ter vindo pandemia, apesar de ter, né, passado por tantas situações da Selic tá em 15%, ainda dá para fazer muita grana. Mas, em primeiro lugar, eu acho que tu tem que ver se é uma coisa que tu gosta. Né? Então, eu vejo, assim, muitas pessoas que entraram para esse ramo e desistiram. Né? Talvez não era. Sim. Não bateu, não deu match ali na cachaça. Então, se eu pudesse, assim, né, eu acho que esse caminho que eu fiz, de primeiro trabalhar com os financiamentos, depois eu dei uma pincelada na locação, né, até vistoria eu já fiz. Então, eu trabalhei em todos os segmentos ali do mercado imobiliário para entender, não, é o que eu quero, realmente. E é uma coisa importante, assim, né, porque não é um bico, sabe? Sim. Não é, tá longe de ser Sim. isso. E eu vejo muitas pessoas entrando Tipo, e trabalhando renda extra. Não com... é uma renda extra. Não é. Né? Ou tu tá, ou tu não tá. Não existe multifoco, sabe? Até porque daqui a pouco tu vai... essa coisa do resultado, das relações, tu precisa ir fortalecendo isso. E sendo encarado como bico não fortalece, né? Não, e assim, não tem resultado. Tu tem que estar de cabeça nisso. Sim. Sabe? Dani, eu tô na praia, eu olho uma placa, eu penso, opa, um imóvel pra venda. Não. Opa, não tô lá. Eu não tô em Santo Ângelo. E é real isso, sim, sabe? Sim. As nossas férias, né? As pessoas vão dizer, vocês são malucos. Vocês são fora da casinha. Mas as nossas férias é visitar a imobiliária. Sim. A gente sai daqui, vai pra São Paulo visitar a imobiliária, tem parceiro lá, sabe? Então, assim, nós estamos respirando esse universo. E não tem como ser diferente pra dar certo, sabe? Sim. Tu tem que estar engajado 100% nisso, né? Não, eu não acho maluco, sabe por quê? Eu tenho uma comadre maluca, Cristiane, da padaria Santo Ângelo. Ah, sim. Que ela ela tira férias. Não tira, né? A pessoa não tira. A pessoa tá lá visitando padaria, tá lá vendo, ela sai, vai pra São Paulo, vê não sei o quê, pra fazer reforma, adora uma reforma. E é isso. É isso. E aí, quando a gente vê a coisa dando certo, não é sorte. Não é sorte. Muito trabalho. Bom, e aí a gente falou um pouquinho, né, dessa questão das pessoas irem procurar a pessoa que tá lá do vídeo que eu vi, enfim. E as tuas redes sociais são super engajadas, né, Rafa? E com um conteúdo muito bom, de qualidade, de coisas que de fato fortalecem não só o teu relacionamento, mas como também o mercado e a decisão das pessoas, né? Queria que tu falasse um pouquinho para nós, assim, porque hoje em dia não existe profissão, eu acho. Talvez possa estar super errada aqui. Mas não tem como a gente não tá, né, na rede social, não de tem alguma como. forma, fazendo isso. Então, assim, eu preciso ter um diferencial e mostrar isso. Como que tu começou a estruturar esse teu trabalho de marketing nas redes sociais e essa relação com a comunidade? Dani, eu acho que isso aí começou quando o Instagram foi criado, pra gente ter uma noção. Eu acho que foi. E assim, eu não comecei meu Instagram com 11 mil seguidores, né? Sim. Né? Eu comecei meu Instagram com 20, 30, 50, sei. E desde o primeiro dia que eu abri o meu Instagram, que eu lembro que foi um gestor que falou pra mim, né? Nós tínhamos um gestor de vendas e ele falou, olha, nós temos que começar a nos posicionar nas redes sociais. Então, assim, também importante pra ti se posicionar e ter um trabalho legal é ter pessoas que enxerguem à frente, sabe? Né? E o Rodrigo sempre trabalhou muito isso, né? Nós temos que estar 3 movimentos à frente. Então, nós começamos a trabalhar as redes sociais quando não tinha imobiliária nas redes sociais. Né? Nós tínhamos o Face, não tinha marketplace, tinha o site... Mas era o que mais funcionava, era a placa mesmo, né? Sim. Então, quase ninguém tava lá. E foi muito legal, porque deu pra errar quando ninguém tava lá. Claro, boa. Sabe? Então, deu pra errar, não tinha ninguém assistindo mesmo. Sim. Então, a gente fez live, que deu 20 pessoas. Sim. A gente divulgava imóveis, trabalhava com aquelas câmeras tudo tremida, assim, no início, né? Hoje, nós temos uma agência de marketing, que é o pessoal da Belif, que trabalha conosco, né? E faz esse trabalho pra nós. Mas lá no início, nós começamos só na cara e na coragem. Era tudo mato. Exatamente. Eu lembro que eu fui... E aí é que tá assim, ó. Estar 100% no negócio te permite que tu estude, que tu vá atrás e que tu esteja à frente mesmo, né? Eu me lembro que em 2015, eu fui pro Espírito Santo fazer um evento do mercado imobiliário. E lá, naquela época, eles falaram que quem não tivesse... no digital, tava morto. Ou tu tá no digital ou tu tá fora.
E eu lembro, eu tenho no meu Instagram ainda, o primeiro vídeo que eu fiz. Meu Deus, que desespero. Que situação, que sensação horrível, né? Que medo de falar para aquela câmera. E a partir dali, eu não parei mais, sabe? Eu me propus. E aí que tá também a constância, né? Tu conseguir... Porque assim, ó, tu vai postar uma vez, não vai dar resultado. Tu vai postar 2, não vai dar resultado. Vai postar 100, talvez, e não vai dar resultado. Então, tu não pode desistir. Tu tem que continuar até que dê resultado. Exato. E não tem, né? Com constância, vai vir resultado. Né? Pra tudo. Pra tudo. Pra tudo. Tu sabe que... Bom, agora são 13h40. Eu vou falar dessa história depois, mas tu falaste ali da live com 20 pessoas. Quando a gente começou a fazer live na escola também, que abria a live, fazia, sei lá, 50, 60 pessoas, né, na live. Pouquíssima gente. E aí, só que depois quando tu pensa assim, cara, isso aqui é uma sala com 60 pessoas. Onde que eu colocaria, mesmo que sejam 20 pessoas, são 20 pessoas dentro da mesma sala te ouvindo. Então assim, não importa se tiverem 5 pessoas. Deu uma venda dessas 20? Pronto. Ótimo. Já converteu. Bom, agora são então 13h41. A gente vai fazer mais um breve intervalo aqui no cafezinho. Lembrando do oferecimento de Corsã e Greens Café Corporativo. A gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Greens Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Greens Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h44, a gente está de volta com o nosso bloco final do programa de hoje. Com o apoio de Corsã e Greens Café Corporativo, a gente segue com a Rafaela Pedorzucco. Agora é Zucco, né? Empreendedora, especialista em marketing e apaixonada por transformar espaços em sonhos realizados. Rafa, a gente falava antes um pouquinho dessa questão do marketing, né? E tu falou do teu início, me veio uma frase que eu gosto muito e que eu acho que nos encoraja nos inícios. É uma frase do Cortella que fala... Faça as coisas na condição que tu tem, até que tu tenha condição de fazer melhor. Então, isso pra mim é muito assim, quer dizer, mas eu vou... Faz e tenha constância que a coisa vai acontecer. Bom, eu quero agora falar um pouquinho a respeito do mercado mesmo, né? O que as pessoas têm buscado hoje e como que tu busca essa entrega, tá? Do lar, e não só daquela meta batida, né? Como que tu tem essa sensibilidade com os seus clientes de entregar? E o que mais as pessoas têm buscado hoje em Santo Ângelo? Como é que tá o mercado imobiliário de Santo Ângelo? Dani. Tá bom, vamos lá. O que eu sempre digo, Dani, é que eu busco imóveis para os meus clientes e não clientes para os meus imóveis. Tá aí a principal diferença. Perfeito. Eu divulgo os imóveis, né? Eu vou lá, conheço, faço vídeo, é claro que sim. Né? E isso faz parte da minha estratégia de captação de leads. Né? E aí, quando eu vou amadurecer esse lead, trabalhar esse lead, transformar ele num cliente, eu vou esquecer tudo que ele já olhou, tudo que ele já viu, para que eu consiga enquadrar o imóvel perfeito para aquela família, para aquela pessoa, para aquela empresa, para aquele negócio, né? Então, eu acho que aí, a partir daí, tu já começa a ter um olhar diferente para o teu cliente, né? E falando de mercado imobiliário, o cenário do mercado imobiliário a nível Brasil, ele está numa dualidade,
né? Nós temos aí a situação da Selic alta, né, que nos permite que os nossos investidores estejam aplicando os seus valores em bancos, enfim, e que aí alguns corretores acreditam que isso faça com que a venda diminua, né? Mas a gente sabe que o real investidor, ele compra na baixa. Então, no momento em que está difícil de vender, é o momento em que ele vai aplicar o seu recurso financeiro, né? Então, tem muita gente olhando desta forma para o mercado imobiliário. Esse é o copo meio cheio. Esse é o copo meio cheio. E tem muitas oportunidades aparecendo. Santo Ângelo é uma cidade que todo mundo fala, que parou, que não sei o quê, que nananã, mas é uma cidade que dá para fazer muita grana com aluguel, né? E tem muitas pessoas que já viram isso. Enquanto as outras estão reclamando, tem pessoas que estão recebendo ali o seu mensal bem certinho. E então tem muitas pessoas olhando com esse viés investidor para aplicar os seus recursos aí em imóveis neste momento em que os imóveis estão, né, com um giro menor, né? Nós temos também no mercado financeiro ali a questão dos juros, né? Que algumas pessoas comentam que os juros de financiamento bancário estão acima, estão elevados, né? Mas eles estão todos abaixo da Selic, né? Então é normal que o juro do mercado imobiliário esteja alto porque a Selic está alta, né? Então o que eu sempre faço, o raciocínio que eu sempre faço com o cliente é: quanto teu imóvel vai valorizar? Quanto tu vai pagar de juro? Vale a pena ficar no aluguel ou vale a pena comprar? E todo mundo que faz esse cálculo se convence que vale a pena comprar. Então, só que assim, o que tá girando mais, Dani, hoje na cidade, tá? Nós temos 2 cenários. O alto padrão, que esse está girando muito bem, e o baixo padrão. Né? O mercado entre meio ali, o médio padrão, está um pouco mais defasado, não tá girando tanto, né? Mas o baixo padrão ali, que eu digo que se enquadra no Minha Casa Minha Vida, ele mudou muito nos últimos meses ali, né? Então, hoje, um imóvel até 500 mil reais, sendo novo, ele consegue se enquadrar no Minha Casa Minha Vida, e isso abriu caminhos para outros investimentos, para outros públicos. Então, o público classe média, né? Se não tem imóvel, consegue se enquadrar nisso. Então, a gente está conseguindo encontrar caminhos e soluções para quem tem uma renda intermediária também realizar esse sonho, né? Então, assim, o mercado está girando, está acontecendo, tem venda saindo, né? Graças a Deus o mercado não estagnou, né? E eu sempre digo que o mercado imobiliário, ele só muda de CPF, ele nunca para. Sim. Né? Então tem que ver as pessoas ali, sempre vão morar em algum lugar, né? Sempre vão morar em algum lugar, exatamente, Sim. né? E nesse meio tempo aí também, quando a pessoa não consegue comprar, ela está alocando, Sim. né? Porque realmente ela precisa morar em algum lugar. Sim. E nós temos também esse braço da imobiliária muito forte, que é o setor de locações. Sim. E o pessoal tá bombando nas metas, né? Os guris ali, o Juan, a Júlia, o pessoal tá a milhão, batendo meta pra caramba na alocação. Então, o mercado está estável, assim, né, Dani? É um momento em que se consegue comprar muito bem. Entendi. Quem está comprando, consegue comprar muito bem. Sim. Tem oportunidade boa. E o setor comercial, de imóveis comerciais, como é que tá? Porque assim, faz tempo até que eu pesquisei essa questão de aluguel, quando eu era empreendedora, né? Depois eu não vi mais, mas na época, antes da pandemia, eu lembro que a gente tinha aluguéis altos para imóveis comerciais, sim, né? Era sim. difícil conseguir sala comercial, enfim. E até não se tinha tanta sala comercial também naquele ano, sabe? Que foi 2019, 2018, 2019. Como é que tá agora isso para quem quer abrir o seu empreendimento? Dani, os aluguéis, assim, de um modo geral, aqui no interior do estado, eles são altos, né? Eles são mais altos, né? Então, assim, realmente empreender não é para qualquer um, né? Sim. Sim, empreender no centro, um pouquinho mais difícil, né? E aí, a minha saudação aos empresários, porque realmente é um desafio, a locação é um desafio, a gente sabe que, nós também, né? A gente sabe que isso é uma situação que impacta, mas quem consegue se posicionar melhor, né, para comércio,
consegue ter um retorno melhor. Então, nós temos aqui as ruas queridas, as preferidas, as mapeadas, né? Que essas nunca param. Ou assim, ó, se para uma sala comercial por alguns meses. Tempinho. Então, assim, sempre tem alguém interessado naquele ponto ali. Por quê? Porque vale a pena, porque compensa, né? Ah, vou pagar um pouquinho mais ali, mas eu vou estar na vitrine, eu vou estar, né? Então, tudo depende do teu posicionamento também, né? Do que tu busca ali, né? Mas, assim, tem imóveis centrais para alocação disponíveis, né? Mas, como eu disse, é aquele ponto que vaga, fica um pouquinho e já vai. Preenche. Sim. Muito rápido. Bom, eu quero falar um pouquinho contigo agora nesses últimos 9 minutos. Como passa rápido, né? Quando é boa a conversa, vai. Mas sobre futuro, sobre legado, um pouquinho também sobre a Rafa mãe, né? Então, assim, o que a gente vê? A gente vê vários pratinhos. Então, temos a empreendedora, a profissional, a mãe, a líder, né? A esposa. Como que faz para conciliar tudo isso, Rafa? Não faz. Não faz, né? Não, Algum pratinho cai uma hora, sempre né? Cai, a gente falava cai. disso antes também. Né? A gente vê só as glórias, né? Mas é difícil mesmo. Mas eu acho que tá todo mundo no mesmo barco, né, Dani? Tá todo mundo fazendo isso e fracassa num lado e consegue no outro. Sim. E aí gira o outro pratinho. E o Rodrigo sempre fala que não existe equilíbrio, né? Que se tu quer ter sucesso em alguma coisa coisa vai ter que desequilibrar. Tu vai ter que focar numa coisa, depois tu volta lá e gira aquele pratinho ali e tal. Mas, assim, falando de legado, né, eu vejo que nós, enquanto Imobiliária Jäger, construímos um legado muito legal para a cidade. Né? Eu fico muito feliz em olhar, porque, assim, o Hospital da Unimed é um exemplo, né, Dani? Sim. Mas aí tem outros tantos empreendimentos, prédios, que tu olha assim, poxa, tem 36 apartamentos aqui. Ah, eu fiz parte disso aqui lá no início, né? Eu acho que isso é o que é mais legal, assim, tu conseguir deixar pra tua cidade, né? Nós acreditamos muito em Santo Ângelo, né? Estamos sempre movimentando, né? Participando, agora com a Agir. E sempre tentando fazer a nossa parte, né? E sempre olhando de uma maneira positiva e otimista pra cidade, né? Sim. E eu acho que se todo empresário conseguir fazer isso, né? Olhar e pensar assim, como que eu vou resolver? E até eu tive uma conversa muito legal no sábado com a Lívia, da De La Guardia. Sim. E a gente tava falando sobre turismo e tal, e eu falei assim, ai, tomara que eles façam alguma coisa. E ela, Rafa, não tem eles. É nós. Não tem eles. É nós que vamos ter que fazer. Sim. Nós vamos ter que fazer alguma coisa pro turismo, né? E pra que isso aconteça. E eu vejo que o nosso legado é esse, sabe, Dani? Conseguir fazer um pouquinho dentro do nosso mercado, de repente sair um pouquinho ali, conseguir ajudar outros jovens empresários a movimentar os seus mercados, né? Sim. E eu acho que a gente tá conseguindo, sabe? Eu olho assim, eu vejo tantos jovens empresários, empreendedores que estão aqui no nosso grupo perto, assim, de nós, que é lindo de ver, sabe? E um povo, assim, com vontade, com um brilho no olho, fazendo a coisa acontecer e crescendo pra caramba. Então, é isso que a gente espera deixar pra cidade, né? Não só no nosso nicho, tentando agir em outras frentes também, né? E passar isso para as pessoas que caminham junto conosco, né? Que não desistam, né? Que sigam fazendo alguma coisa, né? Porque se todo mundo cruzar os braços... Todo mundo varrer a sua calçada, a gente vai ter uma cidade limpa. Exatamente. Né? É por aí. Isso aí. Rafa, mas assim, tempão já trabalhando e fazendo, enfim, o que ainda te move, o que te inspira a seguir fazendo, a seguir crescendo, a seguir aprendendo, a ter essa inquietude de fazer com que a transformação aconteça? Ai, Dani, os sonhos são grandes, né? E dá o mesmo trabalho, dá né? o mesmo trabalho, que sonhar pequeno. É isso aí. E nós temos, né, eu acho que eu e o Rodrigo temos esse ímpeto, assim, de inquietude, né? De não ficar parado, de fazer acontecer. E vem dando certo, sabe? E quando tu enxerga isso num parâmetro, né? Esses dias nós estávamos numa reunião dos jovens e várias pessoas falaram, porque eu tô aqui por causa do Zuco, porque eu tô aqui por causa do Zuco, porque o Zuco me falou, o Zuco não ia me botar numa free. E assim, um monte de gente fazendo coisas acontecer, né? Pelo conjunto, pela cidade. E eu ouvi uma frase que eu nem sei quem que falou, foi nesse encontro dos jovens, que foi assim, ó, se a maré sobe, todos os barquinhos sobem junto. Então, assim, cada empresa é um barquinho, né? Vamos todo mundo fazer essa maré subir,
né? Porque ninguém tá concorrendo com ninguém. Sim. Se A cidade é a mesma. todo mundo no mesmo barco, sabe? E no topo, as pessoas estão se ajudando. Sim. Né? Quem tá com picuinha e se incomodando com o concorrente, tá jogando o jogo errado. Claro. Né? Então, Tu sabes que quando a gente fala de concorrência, eu, muito cedo na vida de empreendedora, eu entendi que essa não é uma palavra que me pertencia, sabe? Concorrente. Porque, na verdade, se eu tenho a mesma intenção que tu, cara, a gente tá tem todo que mundo se junto. ajudar. Isso aí. Tá junto, né? Então, eu vou ganhar no meu diferencial, mas a ideia é que a gente chegue lá junto. Falando ainda nesses tempos, eu sei que vocês são muito ligados ali na imobiliária, né? Na questão de tecnologia, de se utilizar. Nós, até enquanto escola, tivemos lá participando com vocês, né? Logo no início, ali em 2018, 2019. Foi bem legal, né? Copyright, né? Storytelling, copyright. Vocês, acho que foi uma das únicas empresas que nos buscaram para comunicar diferente com os clientes de vocês, né? E aí, agora em tempos de IA, de automação, que é muito importante, mas qual o valor, né, na tua percepção da humanização dos atendimentos, que a gente não perca, né, para a inteligência artificial, para a tecnologia, essa parte humana, né, que é tão necessária. Como que tu entende o valor disso, principalmente nos negócios? Principalmente quando se trata do lar das pessoas, né? Ai, Dani, eu acho que assim, a IA vem para facilitar a nossa vida. Eu uso IA todos os dias. Sim. Todos os dias eu uso, né? O GPT Chat é meu melhor amigo agora. Meu também. A gente trabalha junto, assim, e tá dando certo. Mas para que eu uso ele? Para fazer coisas repetitivas. Montar uma proposta, lançar um documento, preencher alguma coisa que eu preciso preencher. E é para isso que ele me ajuda. Um assistente, de fato. Ele é um assistente, gratuito. Né? E eu acho que a IA, ela vai vir para substituir isso, sabe? E assim, talvez vai ajudar a fazer uma copy melhorada, vai ajudar a comunicar da maneira correta para aquele público, mas eu acho ainda que, né, acredito muito nisso, que as empresas, os negócios, eles vão ser feitos de pessoas que entendem de pessoas. Porque alguém vai ter que gerenciar esse povo, alguém vai ter que trabalhar com esse pessoal, alguém vai ter que atender, né? E não tem como substituir isso. Sentimento não tem como substituir. Olho no olho aqui, que nem nós estamos, não tem o que fazer. Não é a mesma coisa, né? E eu acredito muito fortemente nisso, né? Eu acho que a IA vai vir para substituir, sim, muitas profissões. Mas vai criar muitas outras. Inclusive, teve uma palestra agora, esses dias, do Diesel falando sobre isso, né? E no mesmo dia ouvi uma palestra do Ronan também falando a mesma coisa, sabe? O mesmo pensamento, assim. Que vai substituir, sim, né? Mas é diferente, né? A mesma coisa que quando os carros vieram, acabou a profissão do cara que juntava o cocô do cavalo da rua. Pronto. Mas aí veio tantas outras agregadas na questão dos carros. Tu sabe que no Soul Summit agora não me lembro se foi 23 ou 24, todas as palestras, até as internacionais, sem exceção, as que eu consegui assistir, todas falavam de gente. Claro. Né? Então, não tem como nada substituir as pessoas, assim, porque não tem, é bem o que tu falaste, né? Esse olho no olho não tem substituição. Então, tem que saber, né? Tem que usar, vale muito a pena usar, ganha-se tempo, e como o tempo é importante, né? Nossa, muito. Então, eu uso IA até para montar historinha para contar pro Bernardo na hora de dormir, entendeu? A mãe lá acabada, você não consegue pensar, conta uma história. Vai na hora, a história do Príncipe Bernardo aqui, ó, rapidinho, ChatGPT, vai. Então, ganha-se muito, né? Bom, a gente já chegamos nas 14 horas e para fechar, Rafa, eu gostaria que tu definisse para mim, rapidamente, o teu propósito, sabe? Porque eu sei que isso move vocês, eu sei que vocês têm um propósito grande ali. Sim. A gente percebe cultura, propósito na empresa de vocês. Mas o da Rafaela, qual que é? Tu sabe que o propósito, assim, é uma coisa muito legal, porque é uma coisa que tu faria, né? Mesmo que tu não te pagasse pra fazer por isso, independente de qualquer né? coisa, é o propósito que salva, né? Exatamente. E eu sinto isso muito forte, assim, que o meu propósito é ajudar. Né? Ajudar de uma maneira muito ampla, porque, assim, eu faço isso todo dia.
sabe? É a pessoa que me pede ajuda na rua, o outro que não sei o quê. Então, assim, de um modo geral, eu acho que essa ajuda, né, ela é uma coisa intrínseca, tá ali, né? Então, eu acho que eu consigo aplicar o meu propósito em tudo que eu faço todo dia, né? E isso é muito feliz, assim, é muito legal. Hoje até estava revendo as metas até dezembro ali, e tudo que eu vou fazer pensando, né, a longo prazo e financeiramente também, né, porque nós temos muitas metas, eu penso e tento encaixar isso dentro daquilo ali, né? Porque eu acho que quando tu trabalha com propósito, tu consegue fazer as coisas de uma maneira mais feliz e mais fácil, né? Não é um fardo, assim. Sim, não pesa. Por exemplo, se as pessoas me falam, ai, tu vai atender no domingo. Pra mim, isso não é um fardo, sabe? Não é um problema, é uma alegria. Eu tô ali porque, obviamente, isso é meu trabalho, né? Mas eu tô ali porque eu gosto. Sim, eu tô fazendo uma coisa que eu adoro, sabe? Poxa, e assim, é tão legal porque flui. Sábado de manhã fui num cliente, a gente tomou chimarrão, ficou conversando, sabe? Não é um peso, é uma coisa legal, é uma coisa leve, sabe? Por isso que vai além da meta. É isso aí. É isso aí. Rafa, eu tenho uma frase que eu gosto muito, assim, que a gente não tem o direito de sair da presença das pessoas sem deixar elas melhores, né, do que quando a gente chegou. E a gente sente muito isso contigo, tá? Queria te dizer isso, que eu sempre fico muito bem, eu sempre gosto muito de te encontrar, de conversar contigo. Quero te agradecer por essa conversa generosa, real, de propósito. Hoje a gente viu que vender imóveis pode ser também vender esperança, abrigo e pertencimento. Eu agradeço a Corsã e a Greens Café Corporativo pelo apoio ao nosso programa. Agradeço demais a Rafa por ter estado aqui conosco. E a você, ouvinte, nossa gratidão de sempre. Querem participar da construção do Cafezinho Missioneiro? Me sigam no Instagram, @euDaniSchneider25 e vem comigo. Amanhã tem mais cafezinho com boas conversas, bons encontros e transformação em cada xícara. Um beijo e até lá.